Nossas fraternas saudações a todos que nos acompanham aqui pela TV ou pelo YouTube. Vamos tratar hoje de um assunto importantíssimo no quadro Tema Livre, o despertar no outro mundo, ou o que acontece logo após a morte. Todos passaremos por esta existência. Aliás, com certeza já passamos muitas vezes. E apesar disso, não é? Quantas dúvidas, não é mesmo? Quantos receios também. Será que nós cairemos num sono profundo e ficaremos aguardando o juízo final e a ressurreição? Ou continuaremos ativos e conscientes? A morte será igual para todas as pessoas? Como se fosse continuação do Tema Livre, o nosso quadro Perguntas e Respostas trata do mesmo tema e quer saber: todos os espíritos podem se comunicar logo após a morte? Sim ou não? O que pensa o nosso telespectador? Tudo isso para você agora no Diálogo Espírita. Caríssimos amigos, nosso programa de hoje, o Tema Livre, traz o despertar no outro mundo. Quem não quer saber o que vai acontecer depois da morte? E ela é infalível, todos nós, inexorável, melhor dizendo, todos nós passaremos por essa experiência. Falei há pouco, já passamos muitas vezes, a gente às vezes não tem uma recordação muito clara, porque as páginas do livro vão se sobrepondo umas às outras, né? E o esquecimento de algumas coisas são necessários. Mas, enfim, é fundamental que a gente tenha uma ideia clara do que a gente vai encontrar após transpor a fronteira entre a vida material para a espiritual. Nós vamos ver aqui, não vou me alongar muito, vou colocar inicialmente aqui para o Paulo Karsten. A questão 961 do Livro dos Espíritos, Paulo, diz o seguinte: no momento da morte, qual o sentimento que domina a maioria? Dúvida, medo ou esperança? E os espíritos responderam assim: dúvida para os céticos, aqueles que não acreditam, né? Céticos endurecidos, inclusive. Medo para os culpados e esperança para o homem de bem. Comenta um pouquinho para nós, por favor. Claro. Eu acredito que a resposta dos espíritos para essa questão, ela tenta ser tanto abrangente quanto a própria questão, né? Obviamente que há uma diversidade de possibilidades que podem acontecer no momento da morte, mas eles resumem de forma muito interessante, né? A dúvida para aqueles que não creem em nada e não acreditaram em nada, né? É óbvio que a partir daí a gente tem que considerar como é que essa pessoa viveu, independentemente da sua religião, quais eram os seus apegos, qual era o seu nível de desapego, né? Eventualmente, a pessoa que já tinha uma crença, uma pessoa que já esperava por um desdobramento numa vida posterior, depois da vida na carne, não vai ser nada muito surpreendente, talvez mais levado a uma lembrança do que algo que já foi vivido do que uma surpresa. Então, eu acredito que a resposta bem abrangente nos dá essa possibilidade de reflexão. Medo, né? Porque é desconhecido, né? O medo não tiver noção. Exatamente. E aqueles que já estão mais familiarizados com como é que as coisas acontecem do lado de lá, têm a esperança. Maria Ana, eu coloquei aqui, ó, são diversas as possibilidades. Depende da perturbação espiritual, que é variável. Os espíritos falam que todo mundo, ou quase que 100% das pessoas que desencarnam, elas passam por, nós vamos ver aqui a duração e tudo, né? Por uma espécie de perturbação. A gente vai ver, inclusive, descrevendo isso aqui melhor. E daí ele diz ali, ó, para alguns será um torpor absoluto, inconsciência absoluta. Para outros, ele acha que ainda está vivo, né? Terceiro, pode ser desespero e pânico pela atração de espíritos vampirizadores. E uma outra situação, não só essas, mas a maioria se enquadra aí: participação e serenidade no próprio velório até. É bem interessante, né? Esse momento, né, da morte, né? O passamento, como está descrito no livro Céu e Inferno da Codificação Espírita,
por Allan Kardec, ele vem trazendo assim essa questão, né? A inconsciência, é aqueles que levam uma vida tão desligado daquela reflexão do eu, da importância da espiritualidade, que às vezes vive só pela matéria, eles não têm noção do que realmente acontece. Então, esse momento para eles é um momento de perturbação, um momento de inconsciência que eles estão perdidos. Eles nem sabem aonde se encontram. Muitos, né, passam por esse momento, né, da morte, infelizmente, nessa inconsciência, nessa perturbação todas. Outros estão tão apegados também que eles acham que estão vivos. Eles não têm consciência que a vida corporal terminou, mas que a vida espiritual continua, né? A existência espiritual continua ali. E eles, então, fazem-se uma confusão muito grande. Tem relatos assim que nós temos dentro da doutrina espírita de pessoas que desencarnaram e que se acham que estão vivos e vêm na casa visitar a família, participa, às vezes até do próprio emprego, e não obtém resposta, conversa com as pessoas não lhe dão a resposta, porque eles não têm consciência que eles desencarnaram, que eles se encontram no plano espiritual. E tem aqueles, né, com mortes muito violentas, aqueles que, né, passam por mortes muito rápidas, que entram em pânicos de perceberem que eles saíram de uma situação para outra, não tem muito nítido o que é essa situação, o que é essa mudança de plano, e ficam horrorizados, às vezes, de encontrar desafetos ou espíritos ali que querem, né, aproveitar toda essa energia vital que ele ainda traz pelo rompimento brusco. Então, é um momento assim de pavor. Nos casos de suicídio, inclusive. De suicídio. Muito frequente, né? Infelizmente. Para alguns casos, sim, mortes violentas, rápidas, de acidentes, né, de imprudência, às vezes, muitas vezes nas estradas, no trânsito. E também nós vamos encontrar aqueles outros, não, que têm o momento de tranquilidade. Então, nós temos relatos no livro Céu e Inferno, né, de um irmão, né, de um espírito, que ele assiste o próprio funeral. Ele está ali assistindo toda aquela cerimônia, às vezes vendo a família, né, chorando, aquele escândalo todo. E eles ficam pensando, puxa vida, para que tudo isso? Né? Eu estou bem, eu estou aqui. Ou então aquela família serena. Né? Então vai depender muito do grau evolutivo de cada um, momento, como, né, o Paulo trouxe para nós, vai depender de como essa pessoa viveu antes. Quais são os seus sentimentos e quais são as suas questões, né, de moral, de amor, de respeito. O item seguinte aqui, Paulo, essa perturbação, os espíritos escreveram mais ou menos o seguinte, ó, no momento da morte, tudo é confuso. O espírito se sente aturdido, como que despertando de um sono profundo. A lucidez de ideias e memória do passado voltam à medida que diminui a influência da matéria e se dissipa. Eles falam ali que às vezes é uma espécie de nevoeiro, né? A pessoa se sente perdida, ela não enxerga quase nada e tal. Então essa perturbação, às vezes é um sono profundo, às vezes é esse tipo mais de confusão mental. Sim, o que me parece é que há uma correlação com essa sensação de quem acaba de acordar de um sono muito profundo, pesado, e aquela sensação às vezes a gente tem, né? Não sabe nem quem é, onde está, que horas são, que dia que é. Essa perturbação daí vai acontecer, obviamente, dependendo muito também das circunstâncias, né? Como a gente tem falado aqui, o que aconteceu, como é que foi esse desencarne, foi algo abrupto, repentino, foi algo lento, algo que se pôde haver, de certa forma, um preparo ou uma consciência do que estaria acontecendo, e todas as outras circunstâncias que a gente já falou, né? Como é que viveu, quem foi, o que aconteceu. Então, a perturbação tende a ser mais ou menos conforme, de um lado, as circunstâncias da morte, e de outro, o contexto da vida da própria pessoa. Imagine um desencarne abrupto decorrente de um acidente, né, por exemplo. Há situações, há relatos em que a pessoa não acredita que está morta, porque consegue ver o seu corpo ali e não está entendendo o que está acontecendo, mas eu estou aqui inteiro, o que é aquilo ali que parece comigo? Então, essa perturbação não significa
necessariamente um estado de loucura, não significa necessariamente um estado perturbado da consciência, mas tem a ver, me parece, com a situação, o que está acontecendo e incompreensão do que está acontecendo. Às vezes não é nem sofrimento, né? Às vezes não é nem sofrimento. Simplesmente, como se disse, ele está tá confuso, não entendeu o que aconteceu, está numa situação nova que ele não lembra, no momento não se reconhece, não entende, mas não é necessariamente aflição, grande sofrimento. Essa perturbação, daí falando aqui em uma pergunta específica que Kardec fez, eles responderam que ela dura de algumas horas até muitos meses e anos. Então há essas situações sim, em que às vezes, só reforçando, simples. Tudo isso que a gente já falou até aqui, às vezes em vez de durar poucas horas e o espírito já entendeu o que aconteceu, ela se prorroga por muito tempo. Ela fica às vezes meio entorpecida, meio inconsciente, confusa, perdida, não se acha, não sabe se está vivo, se está morto e por aí afora. O item seguinte ali, ainda diz que é variável segundo a elevação individual. Paulo acabou de colocar isso aqui, né? Os bem evoluídos se reconhecem quase imediatamente, porque já se libertaram da matéria em vida, ou seja, a espiritualização, que é fundamental, e uma outra coisa que eu já ia colocar aqui, fazer um parêntese, sobre as doenças prolongadas, porque ela prepara para a morte, né? É completamente oposto do que vocês colocaram aqui da morte abrupta, né? Sim, com certeza, né? A morte prolongada. Às vezes nós ficamos pensando assim, nossa, está sofrendo tanto, podia morrer logo, né? Acabar com esse sofrimento da matéria, mas aquele sofrimento, aquele pouquinho, é justamente o grau que ele precisa de evolução, é a dose, né, que ele precisa para terminar o seu propósito, os seus desafios terrenos, né? E a morte, então, pela doença, ela vai desligando gradativamente, né, cortando ali os liames que ligam o perispírito com a matéria. Eles vão ali lentamente, é como apagar das luzes, lentamente vai sendo apagada e o preparo é mais tranquilo, o despertar é melhor. Às vezes o que acontece é que o familiar, às vezes não quer que ele ali, né, desencarne, que ele morra e fica ali chorando, prendendo, segurando. Mas as doenças prolongadas, ela tem sim um objetivo, né? Ela tem lições, né, de aprendizado, de elevação e de reparação também. A gente, no princípio, eu pessoalmente, não gosto muito de pensar em ter um sofrimento prolongado. Acho que ninguém quer, né? Mas do ponto desse aspecto, ele é altamente positivo. Nós vamos para um intervalinho rápido e a gente já volta. Jornal Comunicação Espírita. Programa de TV especial é o destaque da matéria de capa. No editorial a pergunta: mais um ano, nós e a sociedade progredimos? Em palavras dos espíritos e dos espíritas, curiosidades sobre a vida de Jesus. E ainda, Einstein fala de religião e flashes do programa especial. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Estamos voltando com o nosso tema livre de hoje. Vou passar rapidamente aqui para o Paulo esse tópico aqui em que Kardec perguntou se o conhecimento do Espiritismo, o Espiritismo trata a morte com naturalidade, fala da sobrevivência do espírito, né, garante que nós vamos continuar vivos mais do que nunca, que nós teremos outras vidas pela frente através da reencarnação. E daí o Kardec perguntou se esse conhecimento do Espiritismo ajudava nesse processo de desligamento do espírito após a morte. E eles responderam que exerce uma influência muito grande, mas a prática do bem e pureza de consciência influenciam mais, Paulo. Claro. Conhecer alguma coisa por si só não significa uma transformação, uma mudança de paradigma ou uma mudança na forma de ver as coisas. Não basta conhecer o Espiritismo para que se tenha um alento nesse momento, mas também é importante que sigam as recomendações conforme a resposta dos espíritos para Kardec. É necessário que esse conhecimento faça sentido para a pessoa e que, sobretudo, ela pratique, que ela seja efetivamente uma pessoa esforçada
no intuito de se tornar o verdadeiro espírita. É aquela história, né? Fé é importantíssima, mas as obras são mais. É elas que contam. Voltando aqui um pouquinho nas mortes violentas, só fazendo um complemento ao que já foi dito, causa, né, nas mortes violentas, perplexidade. E o espírito não acredita que morreu. Vê o corpo físico e não entende por que está separado dele, mas se vê em um outro corpo idêntico. Fala aos outros e não entende por que não o ouve. Isso dura até o desprendimento total do perispírito, que é o nosso segundo corpo, o corpo espiritual, né? Então, por que ele vê o corpo, às vezes, até mutilado, né? Destroçado, prejudicado, ali, ferido, e, ao mesmo tempo, ele se vê normal, com o corpo uma réplica? Porque logo após que ele desencarna, ele tem o perispírito é a mesma, ele foi a modelo, né? Ele foi a forma do corpo físico. É ele que, o corpo físico foi gerado na matriz do perispírito. Então o corpo físico está lá e o perispírito é idêntico. E ele se vê dentro do perispírito, que é o corpo espiritual que ele vai utilizar no mundo espiritual. Por isso essa sensação. Passando ao tópico adiante, mesmo, os espíritos explicam, mesmo nas mortes naturais, pode acontecer essa impressão, quando, mesmo doentes, eles não queriam morrer. E aí podem assistir aos próprios funerais como se fosse de um estranho, Mariana. É verdade, né? Nós estávamos falando do benefício aí das doenças prolongadas, embora eu também não quero passar pelas doenças tão longas, mas nós não sabemos os nossos propósitos, né? Mas tem espíritos, né, pessoas que conseguem, através da doença, ir se desligando e se conscientizando da vida espiritual, eles vislumbram também entes queridos no plano espiritual. Mas também tem aqueles que não querem morrer de jeito nenhum, né? Estão doentes ali, está acontecendo o processo do desligamento, mas eles não querem morrer. E quando chega, então, realmente que eles, né, chega ali a morte, eles até participam do funeral, mas como se não fosse eles. E é tão interessante que tem relatos que eles vêm e contam assim, eu estou num funeral de uma pessoa assim, assim, e aí você pergunta, mas o que você está fazendo nesse funeral? Né? Mas quem é ali o defunto? E eles param, olha, parece que sou eu. Né? Parece que sou eu. Então, é a aceitação, né? A negação ali da vida após a morte, da imortalidade, né? Do espírito. Então, é muito difícil, às vezes, para esses espíritos que são muito apegados à matéria. Apesar de todo o preparo, toda a doença longa, todo o sofrimento material que eles passam, né, do corpo físico, né, orgânico, a falência dos órgãos, mesmo assim eles querem continuar ligados. E aí eles reforçam, né, Paulo? A perturbação nada de penoso, a perturbação nada tem de penoso para os homens de bem. E eles podem acompanhar o velório com serenidade. Sua calma é como o despertar tranquilo, né? Diferente do outro. Para os com consciência pesada é cheio de angústias e ansiedades e medos. Sem dúvida. A resposta é muito objetiva e esclarecedora. É como a gente já está conversando, a Mariana falou também. A perturbação ela vai depender, obviamente, tanto do sujeito, como ele viveu, suas circunstâncias, suas crenças, seus apegos, quanto também das próprias circunstâncias do desencarne. Então, para o homem de bem, para a pessoa que já estava um passo à frente na moralidade, eu realmente não acredito que seja nada de penoso. É um momento de transição, uma transição crítica, mas é uma passagem. Então faz parte. Faz parte da natureza, do nosso. Não tem jeito. Exatamente. Para delinquentes, homicidas e os muito comprometidos moralmente em diversos tipos de crimes, há pânico e desespero pela atração exercida pelos espíritos vampiros que os subjugam, absorvendo fluidos vitais, arrastando para regiões de trevas e sofrimento intenso. A gente lembra do filme Ghost, né? Quando o personagem principal lá do Patrick Swayze desencarna, não que ele fosse uma pessoa má, mas ali no filme foi retratado daquela maneira. Ele vê vários espíritos tentando arrebatar os que estavam
acabando de desencarnar, né, Mariana? A gente já falou um pouquinho, mas vale reforçar mais um pouquinho. E no livro também, A Vida Continua, a obra de Chico Xavier pelo espírito de André Luiz, ele também vem retratando essa questão, né? Esse vampirismo, essa coisa toda. Então, nós que estamos na matéria, às vezes nós esquecemos, nós estamos aqui transitoriamente, que essa vida material, tudo que nós temos vai ficar aqui. E nós, às vezes, somos distraídos, né? E cometemos atos que não são benéficos nem para nós e nem para os nossos semelhantes. E nós vamos ter que reparar isso, nós vamos ter que responder. E quando nós desencarnamos, que nós damos conta, então, que a vida continua, que nós somos imortais e que nós vamos ali encontrar com os nossos desafetos, entramos em pânico, sim, né? Porque é a cobrança. Imagino, né, Mariana, as pessoas, quando elas são vitimadas, elas são pessoas violentas, homicídios, por exemplo, e muitas vezes em confronto com a polícia ou com gangues rivais, etc., morre, imagina a situação dele, né? E se ele tem um tempinho mais para refletir, às vezes está agonizando ali, ele deve ser uma experiência terrível. Nós vamos aqui para o último item, senão a gente não consegue fechar. Outros espíritos se ressentem ainda por muito tempo dos desconfortos ocasionados pelas doenças que os vitimaram. Precisarão de tempo variável e auxílio das orações dos encarnados e o socorro das equipes de socorristas espirituais. Então, é o que a gente vê muitas vezes nas reuniões mediúnicas, né? O atendimento a muitos espíritos que, às vezes, chegam à reunião dizendo que estão com muita dor aqui, muita dor ali, porque é reflexo ainda condicionado de uma doença. Perfeito. A resposta me parece muito lógica, na medida em que o perispírito, intrinsecamente ligado ao nosso corpo material, não dependendo, obviamente, do estado da pessoa, da sua evolução, da sua espiritualização, mas ele leva consigo, sim, os caracteres que nós trazemos aqui, né? Tanto que nós aqui encarnados não somos capazes de dissociar o nosso corpo da nossa alma. O nosso eu é aquilo que a gente vê no espelho. Então, essa transição, me parece que não seria nada absurdo dizer que o perispírito leva consigo, sim, essas marcas, essas lembranças, como se fosse um ferimento no corpo, uma cicatriz que depois de muito tempo ainda a gente sente às vezes coçar, incomodar. Eu acho que essa transição é lógica e para aquele espírito que ainda não está totalmente avançado, ou muito avançado, perdão, ele ainda vai passar um tempo ressentindo aqueles sintomas das doenças, mas com certeza com o auxílio das orações, da equipe espiritual, dos seus familiares, isso vai passar. E por isso que eu coloquei até lá no Nossa Voz, que na forma de pergunta, se a morte é igual para todas as pessoas. Longe disso, muito pelo contrário, são experiências eminentemente pessoais, né? Cada um, imagine, as pessoas vivem 50, 70, 80, 100 anos, as experiências são totalmente pessoais, particulares dela. O que ela vivenciou, suas crenças, seus hábitos, suas condutas ao longo de todas essas décadas, fazem ela um mundo à parte. E então não tem como padronizar. Pode ser que nos 8 bilhões de encarnados atuais, ao desencarnar, pode ser que aconteça alguma coisa muito próxima, mas normalmente não é por aí. Então fica para a nossa reflexão, procure estudar mais, que vale a pena, é um assunto importantíssimo, de cunho prático para cada um de nós. Boa semana a todos. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube. Olá, amigos. No quadro Perguntas e Respostas, a questão de hoje é muito instigante. Todos os espíritos podem se comunicar logo após a morte? Essa é uma questão que nos toca de perto. Quando nós perdemos um ente querido, sabemos de um desencarne de alguém que conhecemos e conhecemos a possibilidade das comunicações mediúnicas, sabemos que o espírito continua vivo,
e podendo estar em qualquer parte, quem sabe não está escolhendo, né, tentar se comunicar conosco, se houver possibilidade, essa dúvida surge. Se nós voltarmos ao tempo em que Allan Kardec codificou a doutrina espírita, nós temos registros históricos de que ele frequentemente, quando ia ao enterro, ao velório de algum conhecido, principalmente ligado já à recente, né, doutrina espírita, ele muitas vezes se fazia acompanhar de um médium para saber alguma notícia a respeito do desencarnado, muitas vezes para ensejar a oportunidade até de uma comunicação ali, próximo ao local do velório, após pouco tempo depois do desencarne. Mas temos também relatos de outras situações em que os espíritos levam anos para se comunicar, quando o fazem, nem todos se comunicam, naturalmente. O que diferencia um caso do outro? Em primeiro lugar, nós temos que lembrar que a comunicação de alguém que já desencarnou é um fenômeno relacional, não é unilateral. Não basta o espírito querer se comunicar, porque ele depende de achar um médium em condições propícias e um ambiente adequado a transmitir a sua mensagem. Precisa permissão para se comunicar, se já é um espírito disciplinado, enquadrado no seu movimento, né, de ascensão espiritual junto com a sua família espiritual. E muitas vezes é preciso também que haja uma necessidade, uma oportunidade útil naquele tipo de comunicação. Entretanto, com frequência, quando eu, por exemplo, compareço, acompanho algum parente para prestar solidariedade a um conhecido, a um familiar, aos familiares de alguém que desencarnou, muitas vezes nós observamos condições muito diferentes no espírito desencarnado. Às vezes ele nem está mais ali próximo ao corpo, ele já foi levado por familiares, está num ambiente melhor, sendo atendido. Às vezes está em profundo estado de perturbação, inconsciente da sua situação, o que é o caso muito comum até. A pessoa que viveu mais apegada aos valores materiais, ela não acorda lúcida para o ambiente espiritual. Frequentemente nem sabe que desencarnou e não toma consciência do ambiente, das circunstâncias que a rodeiam. Esse estado de perturbação pode durar por períodos longos, inclusive. E às vezes são criaturas simples, donas de casa, pessoas que eram comuns na vida cotidiana, mas que notamos, elas se esforçavam por atender a seus deveres. Eram pessoas que faziam refeição para a família, cuidavam dos seus deveres imediatos, profissionais que eram dedicados ao seu trabalho, ainda que com limitações, com defeitos, pessoas comuns como nós. E elas estão profundamente lúcidas e conscientes da situação. Inclusive, como não sentem nada de mal, estão ali no ambiente. Às vezes a gente chega num lugar desses e o espírito percebe que nós o enxergamos, porque você troca o olhar sem querer, né? E se aproxima procurando saber, e agora? Para onde eu vou? O que eu faço? Porque ainda não enxerga sequer as entidades espirituais que estão ali para recebê-lo. Então lembremos que os espíritos podem se comunicar logo após o desencarne, em alguns casos podem, e isso acontece. Mas o mais frequente é esse estado de perturbação, o processo de desencarne demorar algum tempo, dependendo do grau de apego que a criatura tinha pelos interesses e vida material. Às vezes as circunstâncias do desencarne também influenciam, o desencarne muito súbito, muito violento. Se a pessoa era desapegada, ela nota a situação e imediatamente vai para um lugar melhor, é encaminhada. Mas se ela era muito apegada à matéria, ela fica num estado de perturbação mais longo. O importante é sabermos que ninguém está ao desamparo, que a comunicação existe desde que haja a possibilidade, desde que haja um médium, né, em condições e haja permissão espiritual para a comunicação, que ela é uma coisa muito natural, não é nada de mística, mas que varia conforme o caso. E que o que mais nos prepara para o desencarno com libertação rápida e plena condições de seguirmos ou de nos comunicarmos é vivermos em condições de maior valorização dos princípios espirituais elevados. Muita paz.